Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando se você conhece o trabalho da terapia do movimento. E 80% disse que não conhece. Então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar um pouquinho como funciona a terapia do movimento. O nome já diz, terapia do movimento é uma terapia feita através de movimentos. É bem interessante. Quando você vai no psicólogo, por exemplo, você vai para buscar a solução de um problema ou de alguns problemas, que aquilo te ajude. Quando você chega lá, o psicólogo usa algumas técnicas, algumas abordagens, algumas vivências com você para fazer talvez você enxergar de uma maneira diferente que você não está enxergando toda aquela situação e a partir daí você conseguir tomar melhores atitudes, melhores decisões mais conscientes, digamos assim. E isso acontece. Então quando você vai pensando numa pirâmide, por exemplo, aqui está o topo da pirâmide. O trabalho da psicologia vem atuando no topo da pirâmide para que isso gere uma resposta em todos os seus campos de cima para baixo, no seu campo mental, emocional, orgânico, e isso vai ter uma resposta, obviamente, no seu campo físico, no seu corpo também. A terapia do movimento ela funciona de uma maneira inversa, mas com um objetivo muito parecido. Através de movimentos físicos, ou seja, a gente vai na parte de baixo da pirâmide. E por que a gente começa com o movimento? Essa é uma grande sacada. E por isso que eu resolvi estudar e me aprofundar na terapia do movimento. Porque quando o nosso corpo executa movimento, ele está expressando tudo aquilo que a gente está pensando e tudo aquilo que a gente está sentindo. Um exemplo, quando você está conversando com alguém e você está contando uma história, você está contando uma situação que aconteceu com você, ou você está expressando sua opinião, e aquela pessoa que está te ouvindo começa a esboçar algumas reações diferentes no corpo dela. Por exemplo, ela começa a cruzar o braço, ou ela muda, ou ela começa a olhar para determinados pontos diferentes. Isso é uma maneira do corpo dela expressar movimentos daquilo que ela está sentindo, daquilo que ela está pensando. Então pode ser que ela cruzou o braço porque ela não concorda com a sua opinião, pode ser que ela cruzou o braço porque ela está cansada de ouvir aquilo ali e ela quer sair daquele lugar que ela está. Tem várias explicações, mas o corpo ele é responsável por expressar tudo aquilo que a gente está sentindo. Então por isso que a terapia tem um resultado extraordinário. Porque através do movimento físico eficiente, a gente consegue gerar uma resposta no nosso organismo, no funcionamento dos nossos órgãos. Isso gera uma resposta no nosso campo emocional e isso também vai gerar uma resposta no nosso campo mental e, consequentemente, a nossa vibração muda. Nossa frequência vibracional também tende a mudar. Então você muda a sua maneira de lidar com a vida de um aspecto geral. Você muda tanto a maneira de lidar com as pessoas e com as coisas ao seu redor e principalmente você aprende a lidar com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está pensando e aí você começa a se expressar de uma maneira diferente. Então a terapia do movimento funciona dessa maneira e ela é baseada em 4 pilares que eu considero fundamentais. O primeiro pilar é o tecido miofacial, é a fáscia, que é um elemento integrativo e ela conecta todos os corpos e todos os campos ao mesmo tempo. Ela tem uma importância gigantesca dentro da nossa estrutura e da nossa postura. O segundo pilar fundamental é o comportamento humano, ou seja, é o comportamento e os tipos de perfis comportamentais de cada pessoa. Se a gente entende os tipos de perfil comportamental, a gente sabe lidar e sabe abordar o outro. Então, para você se tornar um terapeuta do movimento, você tem que entender do tecido miofacial, entender da psicologia, dos perfis comportamentais. O terceiro elemento, um dos principais, que é a medicina chinesa por trás disso tudo, ou seja, entender como é o funcionamento dos seus órgãos, quais as compensações, qual que é o tipo de movimento que a gente consegue equilibrar o sistema orgânico. E por último, e não menos importante, que é a abordagem. A abordagem muda tudo. Se você não tiver uma abordagem totalmente eficiente com o seu aluno, você pode ter o conhecimento que for, que você não consegue acessar informações importantes para que o trabalho tenha uma maior qualidade. Então, a terapia do movimento, através de movimentos simples, você consegue gerar uma mudança em vários aspectos orgânicos, emocionais, mentais e energéticos também. Além de prevenir vários tipos de dores, lesões, doenças, mais do que você possa imaginar, ela também atua diretamente ligada ao tratamento de dores, lesões e doenças. Eu particularmente já peguei vários clientes que tinham dores há anos e anos e fizeram todo tipo de trabalho e nada resolvia a sua dor. E com a terapia do movimento ela nunca mais sentiu dor e a vida dela teve uma transformação.